noite, gente. Eu queria que você agora pudesse abrir mesmo seu coração, que o Espírito Santo ele fale com você, da forma como ele falou comigo. Eu vou falar hoje sobre um salmo que é bem conhecido. Todo mundo já deve ter ouvido falar sobre ele. E é o Salmos 30, verso 5. Não precisa abrir. Provavelmente quando eu falar sobre ele, você vai lembrar que fala que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E o salmista Davi, ele escreveu esse salmo depois de um momento muito difícil. E a palavra choro, nesse salmo, ela significava dor, tristeza, aflição, angústia, né, que ele estava passando. Esse texto, ele quer dizer que as misericórdias do Senhor, pelas misericórdias do Senhor, a tristeza não é algo permanente. Só que todo mundo aqui talvez já ouviu alguém falar esse salmo e dizer, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como se fosse algo literal, como se fosse realmente apenas uma noite. E o tema da palavra de hoje é, e quando o choro dura mais de uma noite? E pensando sobre estes salmos, Deus ele ministrou no meu coração alguns motivos pelo qual às vezes o choro dura. E o primeiro motivo que eu queria falar hoje é que o choro ele pode durar para que eu aprenda a lidar com o desânimo. E para começar, eu quero contar uma história que está em 1 Reis 19, depois se você quiser ler. Elias ele estava fugindo das ameaças de Jezabel. Ele passa 40 dias no deserto até chegar numa caverna. E quando ele chega nessa caverna, ele começa a falar com Deus e ele estava totalmente desanimado. Eu vou falar as palavras dele daqui um pouco. Só que eu comecei a ficar curiosa para saber o que tinha acontecido antes com Elias. E isso aconteceu dele ir para a caverna no capítulo 19. E no capítulo 18, se a gente for reler e voltar para ler, Elias ele tinha acabado de sair de cenário de milagres. Elias ele tinha acabado de profetizar chuva e Deus mandou chuva. Elias tinha acabado de clamar a Deus a resposta com fogo e Deus ele tinha mandado fogo. E logo após todos esses milagres, Elias ele é ameaçado e então ele entra num processo de fugir e de desânimo e ele chega nessa caverna. Eu comecei a perguntar como que uma pessoa que acaba de viver tantos milagres começa a ter um desânimo tão profundo como o de Elias. E o que eu comecei a aprender com Elias? Que eu preciso confiar em Deus, independente se Deus está me respondendo com fogo, se Deus está me respondendo com chuva, se Deus está me respondendo as minhas orações, ou se eu estou passando por alguma aflição. Então, esse choro, essa angústia, apresenta que às vezes a gente confia que Deus ele só faça coisas grandes, mas e quando Deus ele precisa, no caso igual de Elias, de proteger ele? Então Deus ele era Deus para responder Elias com fogo, com chuva, mas Deus não era Deus para proteger Elias. Então o desânimo ele tem espaço na minha vida quando a minha fé ela dá lugar. Então eu vejo que todo aquele cenário de milagres que Elias viveu não serviu ele para tirar dele aquele momento de desânimo que ele estava enfrentando. O choro às vezes dura mais de uma noite porque o mesmo Deus que me fez coisas grandiosas precisa que eu creia nele em coisas pequenas. E isso entra a nossa fé, né? A Bíblia fala que sem fé ninguém pode agradar a Deus. É impossível agradar a Deus, então que a gente possa de verdade cultivar essa fé. E o segundo ponto, eu queria falar sobre o choro pode durar uma noite, mais que uma noite, se eu insisto em continuar na minha zona de conforto. E agora eu queria ler o que Elias falou para Deus, né? Elias, depois de ser ameaçado, ele chega nessa caverna e ele fala dessa forma para Deus. Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram seus altares, mataram os profetas da espada e eu fiquei só e procuram tirar-me a vida. Então, Elias ele estava totalmente desesperado e ele estava realmente desanimado. Por quê?
E eu fiquei pensando assim, por que Deus não respondeu Elias? Porque se a gente for ler o capítulo, Deus ele não responde Elias, tipo, coitado de Elias, grande servo, você está aí sozinho, ninguém está te vendo. Deus ele não responde nada disso para Elias. Se a gente for acabar de ler o capítulo, Deus ele apenas ordena Elias para que vá e unja Eliseu e começa a dar várias ordenanças para Elias. Em nenhum momento, Deus ele respondeu a Elias aquele questionamento que ele fez. E eu, novamente, fiquei pensando, por que será que Deus ele não respondeu? E eu perguntei, será que Deus não se importou com aquele momento que Elias estava passando, que ele estava desanimado? Por que será que Deus ele não respondeu? E eu fiquei pensando que proteger é a especialidade de Deus. Então, se Deus ele não respondeu Elias, é porque ele não precisava responder. Porque era a função de Deus proteger Elias. E eu vejo essa oração de Elias como uma forma de ensinar Deus a proteger ele. E quantas vezes a gente não faz isso com Deus? Às vezes a gente quer ensinar Deus a cuidar da gente. Às vezes a gente está passando por um momento de dificuldade e a gente acha que não deveria estar passando por aquilo. E a gente começa a ensinar para Deus como que deve cuidar da gente. Então, às vezes, por isso que as nossas orações elas não são respondidas. Porque às vezes a gente está tentando ensinar para Deus algo que Ele sabe perfeitamente fazer. Então a gente tem que aprender a deixar Deus ser Deus e aprender a confiar nele, aprender a fazer com que a nossa fé ela seja sustentada no meio dessas dificuldades. E se a gente for ver, Elias estava totalmente fora da zona de conforto dele. Por quê? Ele estava vindo de um cenário de milagres, como eu falei. Deus respondia com chuva, Deus respondia com fogo. E aí Deus ele deixa Elias passar por isso. Por quê? Porque ele estava numa zona de conforto. Ele estava acostumado com Deus sempre respondendo ele na hora, com o que ele precisava. E Deus, ele é Deus, independente se para que eu cresça, para você cresça, Ele permita que a gente saia da nossa zona de conforto. Não há crescimento na nossa zona de conforto. E a gente, hoje em dia, a gente está acostumado muito a se importar com o nosso conforto. Então, não importa, a gente tem que aprender a não se importar se está confortável ou não. Eu estou crescendo, às vezes o choro está durando, mas o que eu estou aprendendo com isso? Por que eu estou passando isso? Como que eu vou evoluir quando eu sair disso? Às vezes a gente está se preocupando demais conosco e a gente não está entendendo a situação. Essa semana eu fiquei pensando muito na questão do humanismo que nos convida a estar todos os dias no centro. Ou seja, eu estou no centro, eu sou aquela pessoa que todos os dias mereço alguma coisa. E isso tem atrapalhado, porque tudo tem que dar certo na minha vida. Quando algo dá errado, alguma coisa está errada comigo, alguém pecou, não é assim? Então, às vezes a gente precisa passar por algo para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que realmente a gente aprenda a ouvir Deus, mesmo em meio às adversidades, mas a gente não quer, porque a gente está no centro. Se eu for te convidar para fazer um exercício, eu queria que você fizesse isso na sua casa, ou quem está aqui, eu queria que vocês ficassem de pé, e eu queria muito que vocês imaginassem um círculo em volta do pé de vocês. Você que está em casa, talvez você está deitado, levante aí, vamos fazer esse exercício. Eu quero que você imagine um círculo em volta do seu pé, que envolva todo o seu corpo, em volta do seu corpo. Quero que você realmente visualize isso. Olhe para o seu pé e imagine, não sei se você está imaginando um círculo grande, um círculo pequeno. Eu quero que você imagine esse círculo. Agora eu quero que você saia desse círculo. Saia, literalmente dele. Dê um pulinho aí. Então, isso é para te mostrar que você não está no centro. O Evangelho é sobre Jesus no centro, é sobre Deus no centro. Nós não estamos no centro. Independente se fora do centro não está confortável, independente se eu sair do centro vai ser desconfortável, eu preciso sair do centro, porque o Evangelho é Deus no centro. Então, se eu estou no centro, tudo depende de mim. E se Deus ele está no centro, eu dependo dele. Essa é a diferença quando a gente está dentro desse centro e quando a gente está fora. Então, o choro ele pode persistir também quando eu esqueço que o Espírito Santo ele é um consolador. Às vezes, eu não sei, talvez você há muito tempo tenha passado por alguma situação onde você pode falar, Tamires, você não sabe
quantos anos eu luto contra isso, você não sabe quantos dias eu espero por isso, quantas vezes eu tenho orado e pedido a Deus por isso. E às vezes a gente esquece que a gente tem um Espírito Santo que consola a gente. Quantas vezes a gente precisa realmente de um consolo? Quantas vezes a gente se esquece que tem um Espírito Santo ali, que ele pode consolar o nosso coração, ele pode consolar a gente, seja o momento que for que a gente estiver passando. A gente costuma hoje em dia ver pessoas desesperadas por muito pouca coisa. E esse desespero é realmente quando a pessoa ela não conhece que o Espírito Santo ele pode realmente trazer um consolo muito maior do que a gente tem desfrutado. Será que a gente realmente tem desfrutado desse consolo como a gente deveria desfrutar? Então, se a gente tem ficado sem esse consolo, é porque a gente realmente não tem conhecido o Espírito Santo. Uma das coisas que eu acho que eu mais falo, que é sobre isso, da gente realmente conhecer mais o Espírito Santo, não limitar o Espírito Santo a uma sensação, ou é lógico que aquela sensação de estar no culto e é muito boa, né, da gente ir nas vigílias, da gente estar presente no culto. A sensação, o choro é muito bom, mas e quando a gente precisa realmente de um consolo, quando a gente precisa realmente demonstrar quem nos acompanha, quando a gente precisa realmente demonstrar quem é aquele que está nos guardando, como será que a gente tem reagido? Será que as pessoas elas têm visto a gente como pessoas desesperadas, como pessoas que não têm consolo? Ou será que as pessoas têm visto a gente como realmente seja a situação que passe, realmente aquela pessoa ela tem um Deus que faz ela ficar tranquila? Ela realmente tem um Espírito Santo que consola ela em todas as ocasiões. Será que a gente tem sido essa pessoa? Que mesmo quando o desânimo vem, que mesmo quando a gente está dentro de uma caverna, mesmo quando a gente não está entendendo por que a gente está passando por uma situação, como será que a gente tem deixado esse Espírito Santo consolar a gente? Será que a gente tem entendido que Ele é esse consolador e que Ele pode nos tirar desse lugar? Ele pode consolar, Ele pode aliviar. Porque Jesus ele disse que Ele iria, mas Ele deixaria o Consolador, porque Ele sabia que a gente não ia aguentar. Ele sabia que a gente não ia aguentar sozinho. Então, basicamente, a gente tem uma companhia e a gente não desfruta dessa companhia. A gente não aprende a conhecer o Espírito Santo. Basicamente, o Espírito Santo é aquela pessoa que a gente vai no jantar, acha uma pessoa muito legal, conversa e vai embora para casa e nunca mais vê. E quando volta naquele jantar, ou então no aniversário, volta e vê aquela pessoa de novo. Às vezes, seu encontro com o Espírito Santo é anual. Às vezes, seu encontro com o Espírito Santo é numa conferência. Às vezes, seu encontro com o Espírito Santo é algo que todos os domingos você vai lá na igreja e encontra. E esse momento que a gente está vivendo é justamente para testar até onde a gente conhece. Até onde a gente está disposto a entrar no nosso quarto e fazer do nosso quarto uma igreja. A fazer do nosso quarto realmente um lugar de adoração. Porque a Bíblia diz que a gente tem que realmente conhecer, entrar no nosso quarto e fazer daquele lugar um lugar de adoração. E conforme a gente vai conhecendo o Espírito Santo, ele vai transformando a nossa vida. Infelizmente, se você conhece o Espírito Santo e não consegue ser transformado por ele, você não conhece ele. Porque o Espírito Santo, ele transforma a gente de dentro para fora. Ele começa a fazer coisas que ninguém consegue fazer, ele começa a ir em lugares que ninguém consegue ir. Então a gente começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Quando o choro ele começa a durar, eu começo a entender que eu tenho um consolador e que eu posso passar por aquela situação, porque eu tenho companhia. Terceira coisa, o choro ele dura para a gente aprender a contar a nossa história. Eu estava vendo um filme, acho que todo mundo aqui já deve ter visto esse filme, semana passada, que é aquele filme que eu já vi 1000 vezes, que é o filme A Culpa é das Estrelas. E não sei se você lembra dessa cena, onde o Gus ele olha para a Hazel e fala assim, qual é a sua história? E ela fala a história do câncer que ela teve, que ela tem, né? E depois que ela termina de contar a história do câncer, ele fala, não, quero saber a sua história. E ela começa a contar a história do câncer de novo. E ele fala, não, eu não quero saber a história do seu câncer, eu quero saber a sua história. E aí ela fica sem saber o que falar. Então, às vezes, o choro dura para que a gente aprenda a contar a nossa história. E através disso, eu queria te perguntar, qual é a sua história, se eu te perguntasse hoje? Qual é a sua história? Se você não pudesse contar as lutas que você passou até hoje, se você não pudesse falar de tudo que você teve que enfrentar, de todas as coisas ruins que te aconteceram, qual é a sua história? O que você poderia me falar? Eu queria que você refletisse nisso. E dentro disso,
eu queria falar sobre uma outra história. Deus, ele quer que a gente aprenda a contar a nossa história por um motivo. Havia um homem que tinha um sonho de ter um filho. Abraão, ele esperou por Isaac. Eu não sei se você tem muito tempo que espera algo, e quando você recebe aquele algo tão precioso, imagina a alegria de Abraão. Imagine ele vendo Isaac crescer, e tudo que ele sonhou estava em Isaac. Imagine ele brincando com Isaac, imagine toda a situação que ele esperou e ele estava vivendo, ele estava no auge da sua alegria. Então Deus, ele vira para Abraão e fala para Abraão que era para sacrificar Isaac. E aí Abraão, ele leva Isaac até o monte. E quando ele ia sacrificar Isaac, o que acontece? Deus, ele impede. Deus, ele não permite. Todo mundo talvez já deve ter ouvido essa história. E eu fiquei pensando, como isso, ele poderia me ajudar a contar a minha história. Sabe por quê? Porque Deus, ele poupou Abraão, mas ninguém pôde poupar Deus. Quando Deus, ele teve que entregar o filho dele, não teve uma pessoa, ele não pôde contar com alguém para dizer assim, você não precisa fazer isso. Porque ele enxergava eu e você. Ele enxergava nós como um motivo para sacrificar o único filho dele, para que a gente pudesse ter uma história nova para contar. E é engraçado como a gente deixa tudo limitar, tudo definir a nossa história, a sua história, mas a gente não permite que a história mais incrível, que é Jesus sendo crucificado, para definir, para nos dar muito além dessa vida, definir as nossas histórias. É por isso que a gente anda tão magoado, é por isso que a gente anda tão deprimido, é por isso que tudo tem afetado tanta gente, não é só porque eu estou no centro, é porque eu não sei qual é a minha história. Eu não sei o valor que foi Deus pegar o próprio filho e sacrificar para que eu pudesse ter uma história diferente, para que eu pudesse realmente valorizar o que ele fez por mim. E eu fiquei pensando, Deus, ele envia o filho dele, ele vê o filho dele aqui, imaginem toda a sua glória. Deus, ele se limitar a ser como nós, está aqui na terra, para que a gente pudesse esperar dele além dessa vida, para que a gente pudesse pensar um pouquinho nele, além do que a gente tem pensado. Porque a gente só pensa em Deus nessa vida. A gente está tão preso da nossa vida, tão preso no nosso centro, que a gente só pensa no que eu posso fazer, no que eu sonho, no que eu vou fazer daqui 5 anos, nos meus planos que tem que dar certo daqui 10 anos. Eu só penso em mim. E Deus, ele manda Jesus para que eu pudesse pensar além da vida, para que eu pudesse ter uma salvação, para que eu pudesse ter o acesso à eternidade. Só que essa vida, ela anda preciosa demais para mim. Essa vida tem andado preciosa demais para a gente. E toda essa situação dessa pandemia tem mostrado para nós como a nossa vida estava preciosa. Como a gente estava focado no que eu vou fazer, em tudo eu. Em como eu estava no centro, em como a gente estava no centro. E não estava deixando que Deus, ele realmente fosse o centro da nossa vida. O sacrifício de Abraão era Isaac. E Deus, ele interviu. Talvez o seu Isaac seja sua vida preciosa demais. Por isso que o choro tem durado. É por isso que sair da zona de conforto é tão difícil. É por isso que é muito difícil lutar contra o desânimo. É mais fácil eu ficar na minha zona de conforto. É mais fácil eu falar, eu estou desanimado, ninguém me procura. E eu preciso que alguém faça algo por mim, sendo que alguém já fez algo por você. É difícil sair do centro. É difícil viver uma história baseada no que Jesus fez por mim, do que contar uma história em que eu criei, em que talvez algo que eu passei, o que fazem comigo, uma coisa que eu escrevi, o que fazem comigo aqui na terra, tem se tornado mais importante que o que Jesus fez. Eu já vi pessoas que ficam em traumas a vida inteira, porque não consegue enxergar que o que Jesus fez é muito maior do que tudo que vão te fazer. Tudo que te fizeram. Jesus, ele fez algo muito maior por você. Só que, como eu falei, às vezes a gente não tem dado tanta importância para Deus como ele realmente merecia. E lá em 1 Coríntios 15, 19, Paulo fala uma coisa, que é uma frase que realmente tem me marcado muito, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita somente nessa vida,
somos os mais infelizes de todos os homens. Talvez por isso que você anda infeliz, porque você espera de Deus só nessa vida. Você tem esperado dele só coisas dessa vida. Se eu pudesse te ouvir, eu queria te perguntar, o que você tem esperado de Deus além dessa vida? Talvez você não tenha. Talvez você não tenha resposta. Porque a lista de coisas para a gente realizar nessa vida é imensa. Mas a vida que a gente poderia estar planejando e querendo, ansiando na eternidade, a gente não tem metas além dessa vida. A nossa salvação, ela ficou em segundo plano. A gente não pensa mais na santidade como deveria pensar. A gente pensa tanto no que a gente tem feito aqui, que a gente tem esquecido coisas primordiais que estão nos levando para onde a gente vai, que é a eternidade. A gente tem esquecido que a gente está trilhando um caminho e que o final vai ser céu ou inferno. A gente parou de falar de inferno. A gente parou de falar que realmente, se eu não tiver com a minha vida consertada com Deus, se eu não estiver santificada, se eu não estiver realmente com o coração puro diante de Deus, gente, não vai ter jeito, eu não vou para o céu. Só que a gente não anseia mais o céu, porque a terra, ela fez questão de encher os nossos olhos. A gente não olha mais para o céu como a gente deveria. O céu não é uma meta. A gente acha que Jesus foi lá, morreu, então o céu já está garantido. Eu não preciso de fazer mais nada. Eu posso dar o pior, eu posso continuar levando a minha vida desse jeito. E o choro, ele pode durar, mas eu vou crescer. Eu vou esperar de Deus além dessa vida. Eu vou continuar confiando que Deus, Ele é Deus, mesmo Ele me respondendo com chuva, mesmo Ele respondendo com fogo, como foi com Elias. Mas eu vou continuar confiando em Deus, mesmo se eu estiver em um período onde o choro ele tem durado muito mais que uma noite. Como será que a nossa confiança está? Será que a gente precisa que Deus ele se manifeste em coisas grandiosas, em nuvens, em anjos? Será que como a gente tem visto a nossa vida espiritual? Sabe, às vezes a gente tem deixado a nossa vida espiritual em segundo plano, igual eu falei, com distrações, não permitindo que os nossos olhos estejam voltados ao que realmente importa. A gente está passando por aqui e nós estamos indo a um lugar onde nós só vamos chegar se a gente realmente aprender a adorar aqui. Eu costumo pensar, isso é algo meu, que se eu não aprender a adorar aqui, se eu não aprender a orar aqui, se eu não aprender a amar Deus aqui, eu vou fazer o que no céu? Sem amar? Sem adorar? Eu vou chegar lá para quê? Para ver um estranho? É engraçado que Jesus ele fala naquela passagem que malditos, eu não vos conheço. Aquelas pessoas que falam, em teu nome eu expulsei demônios e tal. E Jesus ele não fala tipo assim, vocês foram isso, vocês foram aquilo, vocês foram corruptos. Não, Jesus ele fala, eu não te conheço. Então, isso é muito forte, porque se Jesus ele não me conhece, se Jesus ele não tem te conhecido, o que você pensa que vai fazer no céu? O que você pensa que vai ser algo tipo, não, lá as misericórdias vão ser plenamente, né? Gente, vamos realmente voltar ao Evangelho, sabe? Vamos voltar à seriedade de ler a Bíblia, entender o que a Bíblia nos diz, pedir o Espírito Santo a revelação e realmente cumprir aquilo. Vamos parar de adiar, vamos parar de realmente deixar que as tribulações, as coisas, todas as lutas que a gente tem passado, definir quem nós somos. A alegria, essa alegria de Salmos, né, que fala o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E essa alegria ela vem quando eu entendo que a minha esperança, ela está em Jesus. Ela está totalmente em Jesus. Quando os meus olhos, eles aprendem a olhar o lugar certo, para o lugar certo, realmente tudo que eu passei nessa vida, tudo que eu já passei, começa a fazer sentido. Tudo que eu ainda vou passar. Porque às vezes a gente pensa assim, eu já passei por muitas coisas ruins e agora eu não vou passar por nada ruim mais. A minha vida vai ser só de glória em glória, vitória em vitória. Então, o que acontece? Isso não é verdade. Jesus ele disse que a gente teria aflições aqui. Só que a gente precisa aprender realmente a esperar de Deus muito mais do que a gente tem esperado. Esperar muito mais dessa vida. Muito mais de tudo que tem definido a gente. Então, eu queria ler o Salmo 121.
para terminar, eu queria ler o Salmo 121. Você pode abrir aí, eu queria muito que você tivesse esse momento de realmente ler esses salmos em voz alta na sua casa. Eu queria mesmo assim que esses salmos ele ficasse gravado na sua mente. Depois de tudo que a gente falou sobre o choro às vezes durar, e a gente deixar que esse choro ele defina a nossa vida. Então que você possa realmente não deixar que isso aconteça com você, mesmo quando o desânimo vir, mesmo quando você tiver que sair da sua zona de conforto, mesmo quando você tiver que sair do centro, mesmo quando tudo for contrário, nada for favorável a você, eu queria dizer que você tem uma esperança que te convida todos os dias a olhar além dessa vida, a te levar realmente a um lugar onde Ele pode te consolar. E Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora para sempre. Essa é uma palavra que realmente conforta, porque o mesmo Davi, que estava passando por um momento de aflição e escreveu os Salmos 30, é o mesmo Davi que escreveu o Salmo 121. Então, para mostrar que realmente a gente está coberto de misericórdia, a gente tem vivido dias que talvez o choro ele pode se apresentar para a gente, talvez o desânimo, em alguma forma, em alguma área, ela pode se apresentar, mas quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu realmente entendo que os meus olhos eles não podem estar aqui. Enquanto eu olho para a minha vida, no que eu posso fazer, onde eu estou, realmente eu vou me desanimar. Realmente eu vou querer entrar dentro de uma caverna e me esconder, porque não depende de mim. Às vezes a gente tem vivido dias difíceis porque tudo depende de nós. Então, quando tudo depende de mim, é difícil, é pesado. Então, que você possa lembrar que Deus, Ele é Deus, aquele Deus que Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. E que o Espírito Santo, Ele está todos os dias esperando, seja para te consolar, seja para te mostrar algo a fazer, seja para te transformar em algo que há muito tempo você pede e não consegue essa transformação. Que você não permita que o desânimo possa te impedir de viver uma história que Deus ele construiu para você, que foi muito, muito, muito caro. Jesus ele teve que se entregar, ninguém pôde intervir. Por quê? Porque Deus queria que você pudesse contar a sua história. Então não permita que nada venha definir a história que Deus preparou para você. Nós ganhamos uma nova história de Deus. Nós ganhamos a chance de poder contar algo muito além dessa vida. Uma esperança que vai preencher tanto o nosso coração, que vai nos ajudar realmente a olhar para a eternidade com outros olhos. Eu queria dizer para você que se o seu choro ele tem durado, é porque realmente você precisa entender essas coisas. Sair da sua zona de conforto, aprender a lidar com os desânimos e aprender a contar a sua história. Não deixe que nada defina você. Você tem um pai, você tem alguém que realmente morreu por você. Jesus ele veio e morreu para que você pudesse contar a sua história. Não a história do que fizeram com você. Então, nesse momento que a gente vai cantar essa música, a gente não, Camila vai cantar essa música. Eu queria muito que você deixasse Deus tocar em você em lugares que talvez você não tenha exposto para ninguém. Talvez você está ferido há muito tempo. Talvez a história de algum trauma que você viveu tenha definido você. E Deus, Ele trouxe essa palavra hoje para que a gente venha conhecer Ele, mas conhecer Ele realmente conhecendo que nós temos uma história para contar. E não é uma história de choro, é uma história de esperança, porque Jesus Ele veio, Ele morreu, para que eu pudesse ter a chance de contar uma história, uma nova história. Então que você realmente possa sentir o abraço de Deus nessa canção
e que o abraço de Jesus, ele realmente venha a ser o suficiente, porque às vezes não tem sido. É triste falar isso, porque as pessoas hoje em dia querem consolo de todas as pessoas, querem palavras de afirmação de todas as pessoas, mas esquece que Jesus, ele fez um alto sacrifício por nós, e que essa história que Jesus veio e nos deu de presente, ela merece ser contada. Então, que realmente essa história que Jesus deu de presente para você, ela venha a ser contada por você, e que a partir de hoje, a sua vida, a sua história, ela venha a ter um novo começo. Em nome de Jesus.